Agora é o comentário da Susana Madureira Martins ao quadro político que resultou das eleições legislativas no último domingo. Susana, boa tarde. Viva, boa tarde, Paulo. Obrigado por estares connosco. Agradeço muito. De facto, a maioria absoluta acaba por ser um elemento mais relevante das eleições deste domingo. Sim, foi retumbante e foi, sobretudo, surpreendente. E apanhou de surpresa, julgo que toda a gente, jornalistas e o próprio António Costa e o próprio Partido Socialista, com um pedido tão veemente durante a primeira semana da campanha oficial, dessa tão desejada maioria absoluta, e depois tão abafada na segunda semana, muito à conta das sondagens que foram saindo, com António Costa a baixar o tom e a pedir, sobretudo, entendimentos com todas as forças políticas no Parlamento, à exceção do Chega, como foi sempre dizendo. De notar que esta maioria absoluta, julgo que teve muita influência através das sondagens que foram saindo antes, durante a campanha oficial das eleições, e influenciaram de facto o voto, chamando o voto útil e uma votação massiva, tendo em conta até, vejamos os números da abstenção, que baixaram bastante. E, portanto, houve aqui uma chamada a rebate desse voto útil, sobretudo à esquerda, não só do Partido Socialista, mas, sobretudo, a migração de voto de PCP e Bloco de Esquerda. Sentiu-se muito isso nesta votação em massa no Partido Socialista. Um castigo por não terem aprovado o Orçamento de Estado para 2022? Provavelmente. Isso foi o mais visível destas eleições, foi essa a queda quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda na composição parlamentar é abrupta, passam praticamente para metade da composição parlamentar que tinham, e houve aqui uma espécie de castigo por esse voto e esse chumbo no Orçamento do Estado de 2022. No comportamento dos eleitores, podemos depreender que, de facto, o voto útil foi o garantir que, neste sair de pandemia, enfim, a estabilidade governativa pudesse ajudar todos. Funcionou, o voto útil funcionou e, sobretudo, funcionou aquela posição de António Costa de radicalizar o PSD e de aproximar o PSD ao Chega. E eu julgo que também o eleitorado de centro e de centro-esquerda também ter-se-á assustado com a possibilidade de o PSD, de facto, aproveitar a posição e a composição parlamentar eventual e agora certa do Chega para conseguir formar governo. E julgo que as pessoas... houve um certo eleitorado que, de facto, teve medo e que foi às urnas para tomar a sua posição. Ter a maioria absoluta, António Costa diz que não é o poder absoluto, o que é que podemos esperar? Vamos ver o que é que vai acontecer, e a grande expectativa também é não só o que António Costa vai fazendo ao longo desta legislatura, que é uma legislatura muito longa, porque são 4 anos e meio, tendo em conta que as eleições se realizaram em janeiro, a legislatura vai até muito tarde de 2026. E, portanto, aí estou muito curiosa também de ver qual é que vai sendo a posição também de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, e se vamos ter mais Marcelo neste segundo mandato e com uma maioria absoluta, ou se António Costa vai, de facto, ser o fiscal de si próprio, como ele disse na noite eleitoral. A proximidade entre Marcelo e Costa podem nos antever que exista essa compreensão e exista o trabalho conjunto entre presidência e governo? A questão das relações institucionais é tida como excelente. António Costa fez questão de dizer isso. A grande questão é se o Presidente da República vai mudar ou não a sua atuação, tendo em conta esta maioria absoluta. Por melhores que sejam as relações entre o Primeiro-Ministro, que vai ser de novo indigitado, e o Presidente da República, eu julgo que Marcelo Rebelo de Sousa nunca deixará de ter o seu dedo e de exercer a sua magistratura de influência ao longo desta legislatura. E o que é que aconteceu à direita?
A direita, enfim, sofreu uma erosão que esta maioria absoluta pôs a nu. E há uma direita muito extremada que teve vantagem nestas eleições, com um discurso muito mobilizador. O Chega fica com 12 deputados, tinha um deputado. São votos de protesto, de um eleitorado que também já não queria António Costa e, por outro lado, também não se revia em Rui Rio e na sua tese de colocar o PSD ao centro. E, portanto, houve uma migração do eleitorado do PSD para o Chega e para a Iniciativa Liberal e também do CDS, que ficou com a composição parlamentar a zeros, e para a Iniciativa Liberal houve migração de votos nitidamente para a Iniciativa Liberal por parte do CDS. Teremos partidos à direita reformistas ou demolidores, como ainda ouvíamos esta semana? Vamos ver como é que a direita se recompõe, quem é que vão ser os novos líderes de PSD e de CDS. Demolidor e... Demolidor essencialmente o partido da extrema-direita. Exatamente. O Chega já avisou António Costa que vai atrás dele naquela posição muito particular de André Ventura na noite eleitoral. Por aí poderá ser demolidora, mas a maioria absoluta de António Costa poderá funcionar como tampão a isso. Agora, a grande questão é se a contestação social e a rua vai funcionar ou não. Se vamos ter mais greves, se vamos ter mais manifestações na rua, quer convocadas pelo partido de André Ventura, quer por oposição, convocadas pelos partidos da esquerda, da dita extrema-esquerda, PCP e Bloco. Vamos ver se aí também pode haver um desgaste deste governo de maioria absoluta por esse lado, pela posição nas ruas. Na noite de domingo, António Costa deu logo a mão ao diálogo, nomeadamente com sindicatos, etc., não é? Sim, dizendo, e essa foi, aliás, uma marca do discurso de campanha eleitoral de António Costa. Não só os entendimentos com os partidos, com as forças parlamentares, mas também com a concertação social. António Costa tem no programa eleitoral várias matérias laborais que precisa mesmo de ter o apoio e o mandato da concertação social, quer de patrões, quer de sindicatos, e, portanto, terá aqui um grande palco também na concertação social. O Parlamento deixou de ter a sua centralidade com esta maioria absoluta e, portanto, a rua e também a concertação social, o patronato e os sindicatos serão um grande palco de negociações. Em termos partidários ainda, uma referência à recomposição está o PSD, sobretudo o CDS, não é? São dois partidos que estão, enfim, a ver como saem das eleições. Sim, exatamente. O PSD começa agora o seu processo de transição. Rui Rio já disse que não sabe como ser útil a este PSD, com esta maioria absoluta, e, portanto, começa agora uma transição que poderá ser bastante lenta, de uma transição de liderança. Ontem, vice-presidentes do PSD diziam que em abril poderia ainda não existir um novo líder do PSD e era preciso então uma reflexão mais prolongada sobre as mudanças no partido. E cá estaremos também para acompanhar e vendo como tudo... Vai ser muito animado. Vai ser animado, no mínimo. sem dúvida que sim. Susana Madureira Martins, muito obrigado por Obrigada, ter estado aqui eu no que programa agradeço. Eclésia a fazer esta análise às eleições legislativas, à nova composição parlamentar.